Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança até aqui nos sustentou o Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único bispo e bom pastor de nossas almas, das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Até aqui, ele é qual nós depositamos a confiança nele, do qual Deus nos conhece através das nossas atitudes, porque dele não se permite zombar. Provérbios 24, no versículo 12, diz: por acaso alguém pode questionar que não sabíamos que era desta forma? Porque ele sonda o intento da mente e do coração. Não há quem possa questionar, porque as suas atitudes, através delas que Deus nos conhece. E ele sonda, ninguém pode questionar que era porque não sabia dessas verdades, porque a Bíblia diz que no interior de cada ser humano há um desejo pela vida eterna, há um desejo para consertar diante do Senhor, do qual só há um mediador entre Deus e homens, aquele que veio do alto e adentrou novamente no alto dos céus, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que passou pela morte e cruz, aquele que foi concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente, passou pela morte e cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, e Cristo vive naqueles que nele creem e depositam a sua confiança. Como está escrito, Cristo vive em mim, e quando ele vive em nós, devemos ser, como ele disse: vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. Através dele, que é a verdade, nos liberta, nos santifica, nos purifica, e nós perseveramos dia após dia, porque as obras de justiça, juntamente com a fé, tem que ser do início ao fim. Fé sem obras está morta, e as suas primeiras obras, se eram de justiça e agora está vivendo injustamente, não são possíveis de o justificar, de o salvar. Devemos perseverar dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, amando o próximo como a ti mesmo, porque assim, quando perseveramos, ele vê através das atitudes que estamos segundo Cristo opera em nós. Deus nos atrai até Cristo, e Cristo diz, assim como ele disse aos discípulos: não oro para que vos tireis do mundo, mas oro para que vós venceis o mundo, e em Cristo nós somos vencedores, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, cabe a nós utilizar do poder e da autoridade que ele nos compartilha, do qual ele não divide honra e glória com homens, mas é um coração contrito e arrependido. Ele nos compartilha da sua honra, da glória e da imortalidade, e utilizamos deste poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para expulsar todos os principados e potestades, porque a luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostes das regiões celestiais, do qual cabe a nós julgá-los. Tornamos a própria justiça do Deus Altíssimo, casa do Deus vivo, e em espírito e em verdade. Ainda que alguns pensam que é a palavra meramente humana, com a mesma medida que medires, sereis medidos e julgados. Porque através do exercício constante da fé, através da maturidade, não falamos da sabedoria
dos poderosos desta era perversa que já vai desvanecendo, mas falamos da sabedoria com maturidade, falamos de uma sabedoria do alto, pura e refinada 7 vezes no fogo, do qual todo aquele que persevera segundo ela tem, através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes à nossa fé, alcançamos o discernimento entre os espíritos, discernimos entre o bem e o mal, do qual está escrito: outra vez vereis aqueles que servem o Tissadique e o justo, e os que servem o Racham, o maldoso, do qual as obras são provadas pelo fogo. Temos que ser o bom sal da terra. O sal se tornar insípido, perder a sua propriedade, para nada serve, a não ser para ser pisado. Lembrai-vos da mulher de Ló, quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra, porque o pecado subia às narinas do Deus Altíssimo, cheirava mal, e ali quando poupa a família de Ló, e a sua mulher resolve retroceder, volta atrás e se torna uma estátua de sal. Assim como nos tempos de Noé, do qual Noé, juntamente com mais 7, creram, e através das obras, que foi a construção da arca, juntamente com a fé de que haveria aquele dilúvio, as mesmas águas da qual tudo se formou, e por meio dela acabou com o mundo antigo. Noé creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele se tornou justiça, juntamente com aqueles 7, para todo o mundo, como a Bíblia nos fala que temos que ser o bom perfume em Cristo, mas a Bíblia diz que para alguns é como um aroma agradável, um cheiro de perfume, mas para outros é como que cheiro de morte, porque quando se expõe a verdade, acaba sendo julgados, segundo Deus. Jesus nos ensinou por esses dias que aqueles que são julgados acabam reconhecendo a verdade, e por serem julgados acabam deixando de seguir o mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo, aquele que não ouve, que ouve a verdade, mas não resolve a praticá-la, não conhece a Deus, persevera segundo o espírito do erro, e grande é a queda e a ruína. Já aqueles que reconhecem e procuram se consertar diante do Senhor, como a palavra nos ensina, Jesus veio para buscar pecadores e não justos. Como ele disse, se eu não tivesse vindo e feito estas obras, não havia ninguém como culpado, mas como Deus enviou Cristo, e através do Filho do Homem, Jesus, gerado à sombra do Onipotente, concebido no ventre da Virgem pelo Espírito Santo, e do qual seu ministério durou há cerca de 3 anos, e grandes sinais ele fez, do qual nem mesmo os profetas e nem mesmo os sacerdotes terrenos daquele tabernáculo, segundo a ordem que ali estava de Salomão, não conseguiram, e ele é aquele que levantou a tenda caída de Davi, do qual Deus não permitiu que Davi, do qual é a linhagem do Filho amado, construir o templo. Ele fez a tenda, e Jesus sempre nos ensina, desde que tirei o povo do Egito, vem habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, o qual ali os discípulos, vendo aquelas construções grandiosas, aquelas pedras, que Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, mas aqueles que perseveram segundo o alicerce verdadeiro, são pedras espirituais, interligados uns aos outros, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a unidade da fé, do qual somos inabaláveis devido àquele que nós cremos. Tudo é possível àquele que crê, e sobre
esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. E quando há perseverança em nós, quando há as atitudes que agradam a Ele é aquele que tudo contempla, é aquele que nos galardoa. Dele não se permite zombar, assim como o Pai não permitia, porque a Bíblia diz que enquanto eles zombavam do Filho amado ali naquele espetáculo no madeiro, Deus ria com desprezo daqueles que o insultavam e zombavam. Assim é nos últimos tempos. Cristo, o ungido de Deus, Jesus, o Filho do Homem que está no alto dos céus, está como de pé quem pisa uva nos lagares, ele ri com desprezo, daqueles que insultam e zombam, aqueles que perseveram anunciando a sua verdade, do qual ele disse: eles, antes de vos odiarem, eles me odiaram, porque vós sois a luz do mundo, que traz a luz e expõe as suas más obras, e confundidos e envergonhados aqueles que são obras meramente humanas, que seus pés escorregam e caem, seus joelhos são vacilantes, porque, segundo as suas próprias armadilhas, caem nas suas próprias forcas, suas próprias más atitudes recaem sobre as suas cabeças, caem na própria cova que cava para o próximo, porque o grande mandamento é amar o próximo como a ti mesmo, amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Fazei tudo o que ele disser, meu filho amado que me regozije. Ele disse: ide e anunciai o Evangelho. E os obreiros da lei, que se tropeçam em muitos pontos, assim como os da graça também se tropeçam, mas pela graça sois cumpridores, sois salvos. Já os que são obreiros da lei, está cometido desobedecer a todos os mandamentos, e grande é a queda e a ruína. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem foi levantado, do qual nós seguimos como ministro de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, revestindo do capacete da salvação, usando o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, calçando as sandálias da preparação do Evangelho, sacerdócio real e santo, cingindo os lombos e a cintura com a verdade, que é viva, que é eficaz, que liberta, que cura, que restaura, que não é somente palavras humanas destituídas da sabedoria do alto, mas palavras acompanhadas da sua força e do seu poder, segundo a sabedoria opera em nós, segundo o amor que opera os dons irrevogáveis, a forma correta de operar. E assim, nós anunciamos dia após dia, compartilhamos o maná do alto dos céus, aquele que veio do alto, adentrou o alto dos céus, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós. Coração de carne, o espírito reto, inabalável, onde a promessa é que ele estaria convertendo o povo, derramando o seu espírito sobre toda a carne, restituindo o coração de pedra por um coração de carne e renovando o espírito inabalável. Porque aqueles que confiam em carruagens e cavalos, grande é a queda e a ruína. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor, que fez os céus, a terra e tudo que há. Aqueles que confiam em seus deuses impossíveis de os salvar, acabam, aqueles que se tornaram o próprio objeto de adoração, a prata de escárnio, confundidos e envergonhados, retrocederão, E grande é a queda e a ruína, porque ele concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes. E em mais um dia, nesta perseverança, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite,
porque quando assim perseveramos, há mais esperança para aqueles que nele depositam sua confiança. Um final de dia com graça e com sabedoria, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.